Oi, gente, vamos falar hoje sobre o TAF. O TAF, como vocês já sabem, é o teste de aptidão física. Geralmente, o TAF é a próxima etapa depois da sua prova objetiva. Então, você fez sua prova objetiva, teve o resultado oficial da sua aprovação, então você vai ser convocado para o TAF, tá? Essa convocação você vai conferir pelo Diário Oficial ou pelo site da VUNESP quando for atualizado. A essa altura do campeonato, né? Eu acredito que todos aqui já estão preparados, porque a gente já vem falando sobre as próximas etapas, né? Desde o início da mentoria. A gente conversou como a gente vai começar do zero, né? E um dos passo a passo é a gente conhecer o edital, conhecer as próximas etapas, né? E já começar a se preparar para elas também. Então, eu acredito que aqui todo mundo já está se preparando para o TAF, mas eu decidi fazer esse videozinho mostrando mais detalhadamente sobre cada um dos testes, para vocês conhecerem melhor e ficarem mais tranquilos, tá? Bom, uma das maiores dúvidas que vocês sempre me perguntam é quando vai ser a convocação para o TAF, qual que é a ordem de convocação para o TAF. Antes da pandemia, era simplesmente em ordem alfabética. Então, quem tinha o nome aí começado com a letra A, acabava tendo menos tempo para treinar do que aqueles que têm a primeira letra do nome Z, vamos supor, né? Então, assim, depois da pandemia, esse último edital que teve, eles mudaram um pouquinho essa regra. Continuou sendo em ordem alfabética, só que mudou um pouquinho a ordem. Por exemplo, primeiro eles pegaram um pessoal que são de outros estados. Aí esse grupo de pessoal de outros estados foi dividido em ordem alfabética e foi sendo convocados, né? Depois desse pessoal de outros estados, eles pegaram o grupo do pessoal do interior de São Paulo e separou também em ordem alfabética, tá? E aí, só depois de todo mundo, né, que foram convocados o pessoal da capital também em ordem alfabética. Então, assim, a gente não sabe como vai ser daqui pra frente, se vai continuar sendo assim, né? Essa divisão de quem não é do estado de São Paulo, depois quem é do interior, depois quem é da capital, ou se vai ser todo mundo, né, um grupo só em ordem alfabética. Isso vai depender do seu edital. Então, o meu conselho a vocês é sempre confiram o edital de vocês, tá? Porque às vezes eu posso estar falando uma coisa aqui que foi igual ao meu edital, que foi igual a esse último edital que está tendo agora, mas que no seu pode ser diferente. Então, sempre confira o seu edital. E o outro conselho que eu posso dar para vocês é estejam preparados, porque como a gente nunca sabe essa ordem, como vai ser, a gente pode ser convocado a qualquer momento. E aí vocês vão ter que ralar, né, para conseguir ser aprovado. E eu falo isso para vocês porque aqui dentro dessa mentoria, eu tento passar todas as minhas experiências para você. E eu tive essa experiência de ter sido convocada assim de uma hora para outra para fazer um TAF e eu acabei não passando nesse TAF, que foi o TAF do Corpo de Bombeiros. Como eu já falei pra vocês, o meu pai, ele é bombeiro lá em Minas, né? Já tá aposentado. Então, quando eu entrei na polícia aqui do estado de São Paulo, o meu objetivo era ser bombeira. E aí, o que que aconteceu? A dinâmica de todos os editais antes do meu, como que era? Você vinha, prestava o concurso da polícia, fazia todas as etapas, tomava posse, iniciava o curso de formação no básico na PM, normal. Passados 6 meses do básico, a gente era submetida a um TAF, quem quisesse para o bombeiro, né? E quem passava naquele TAF ia para o bombeiro fazer o específico lá. E quem não quisesse ou quem não passasse, continuaria o específico na PM. Então eu pensei para mim, vou treinar só para PM, né? Passando na PM, quando eu tiver no curso básico, eu vou ter 6 meses para treinar para o TAF do bombeiro. Só que justo no meu edital, a dinâmica mudou. E foi tudo diferente, eu tava bem lá, bonitona eu acho que era orientação da posse. E aí eu fiquei sabendo que o meu TAF pra ir pro bombeiro seria na quarta-feira. E esse dia era bem numa sexta. Então eu tive sábado, domingo, segunda e terça. 4 dias para treinar para o TAF do bombeiro, 4 dias para aprender a nadar, 4 dias para aprender a subir em corda, para treinar, né, carregar o boneco, subir escadas e descer escadas com os equipamentos, com corda, com capacete, com tudo, né? Fora os outros testes que tinha que não dava pra eu fazer, que era o pórtico, casa de fumaça, era muita coisa. Então, assim, eu fui pega desprevenida e eu fiquei bem apavorada.
Só que assim, como eu queria muito, eu não desisti, eu não desanimei. Eu peguei esses 4 dias e na verdade eu tive que treinar 3, porque no último dia eu sentia dor até no fio do meu cabelo da cabeça. E aí eu falei, gente, eu não vou treinar hoje, vou deixar pra amanhã fazer esse TAF aí, seja o que Deus quiser, né? Porque eu já não tinha nem mais força pra treinar. Olha o que eu fazia. Eu acordava cedo, ia fazer a corrida de 12 minutos, aí eu fazia flexão, aí eu treinava o abdominal, aí eu pegava o carro, ia lá para Iracemápolis, que é uma cidadezinha próxima a Limeira, né? Nessa época eu morava em Limeira, e aí lá eu subia na corda, aprendi a subir na corda em um dia, sabe? No mesmo dia que eu vi a corda, que eu conheci a corda, eu já subi e desci ela, fiquei com as pernas todas raladas, sabe? Mas eu consegui. E lá a gente treinava, né, essa questão de arrastar o boneco, de subir e descer a escada com os equipamentos, com corda. Quem não me segue aí no Instagram, já segue lá. Eu acho que todo mundo aqui deve me seguir, né? É @jessica.evelyn, aí tem 2 underlinezinhos na frente. E lá eu deixei um destaque. Eu acho que é bombeiro o nome mesmo, sabe? Que eu mostro essa preparação minha, sabe? Quanto eu ralei pra poder conseguir. E acabei não conseguindo porque eu não tive tempo, né? Eu fui pega desprevenida, eu não me preparei antes, porque eu achei que a dinâmica ia ser a mesma dos editais anteriores e acabou mudando. Então, como eu falei pra vocês, o resultado que eu tive foi esse, né? Cheguei na hora da prova e não consegui passar. Então, o meu conselho a vocês, desde o início, começou a se preparar para um concurso, seja qual for o concurso público que você quer passar. Pega o edital e conheça as próximas etapas. Esteja preparado para essas próximas etapas. Então, continuando aqui sobre o seu TAF. Chegado o dia do TAF, o que você precisa fazer? Conferir o seu local do TAF, né? O horário. Gente, pelo amor de Deus, em nenhuma das etapas vocês podem chegar atrasados, tá? E nem em cima da hora. Vamos chegar com antecedência, com calma, tá? E o que vocês vão levar para o TAF? Documento com foto, pelo amor de Cristo, não vão esquecer. Teve gente para a prova objetiva que esqueceu. Eu sei que a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, mas a gente não pode esquecer, tá? Tem a opção lá de baixar no aplicativo, né? Não sei como funciona direitinho, mas depois vocês vejam isso daí também. Mas assim, gente, leva o documento com a foto, sabe? Já deixa preparado um dia antes. E aí, tem gente que leva caneta, né, para poder assinar lá, igual tá no edital, e tem gente que não leva. Mas, já sabendo que muita gente não leva, eles já disponibilizam uma canetinha lá e passam junto com a prancheta para vocês assinar, tá? Outra coisa também que o edital fala é sobre o preenchimento de uma declaração, né? Falando que você tá apto para fazer o TAF. Isso tá lá no edital, mas ninguém leva e não precisa levar, porque lá também eles passam a folha para vocês assinar, tá? O que mais que vocês vão levar? Ah, tá. Uma observação importante aqui. Tá lá no capítulo 9 dos exames de aptidão física, no item 4, fala sobre a gestante, tá? Quem estiver fazendo o concurso e aí acabou engravidando, pode fazer o TAF sim. Só que para isso precisa ter um atestado médico, tá? Porque se não levar esse atestado, não pode fazer o TAF, certo? Então, as gravidinhas precisam levar essa autorização aí, esse atestado do médico. Se for menor de idade, também precisa preencher o formulário e levar também, porque senão não vai fazer o TAF, tá? E qual roupa você deve usar nesse dia? Primeira coisa, roupas confortáveis. Para os homens, é uma camiseta, que pode ser de manguinha assim, manga longa não pode, tá? E pode ser regata também, e um short. Para as mulheres, pode ser também uma camisetinha assim, ou uma regata, né? E leg ou short também. Aquele short térmico por baixo do outro short é opcional, você pode ou não, tá? Aqui no item 9 desse mesmo capítulo 9, tá falando que o candidato ele pode usar relógio. Só que ele não pode usar nenhum tipo de acessório que vai facilitar as execuções dos exercícios, né? E assim, se você quer ir de relógio para, sei lá, olhar a hora lá ou ir cronometrando os minutos da corrida junto, tudo bem. Só que o meu conselho é que não vá para os outros testes, por exemplo, a flexão, que às vezes o relógio fica pegando, né, aqui no seu punho, pode atrapalhar também.
na hora do abdominal, que você precisa bater a sua mão, né, lá bem forte para o examinador ver que você alcançou lá o chão, né, bateu a sua mão no chão, completou o exercício, né, de forma certa. Eu vou mostrar para vocês, vou lá na academia para mostrar para vocês a execução desses exercícios certinho. Mas assim, se você tiver com um relógio, quando você bater sua mão lá, você vai acabar estragando seu relógio. Então, quer ir de relógio? Vai, mas não usa o relógio na hora da flexão e nem na hora do abdominal, tá? O que mais aqui? O TAF, vocês sabem que ele é um exame de caráter eliminatório. Então, fez o TAF, não alcançou a pontuação mínima, você está eliminado do concurso, você não vai passar para as próximas etapas, tá? E aí, dando início a esses testes, a primeira coisa que vai ser aferida é a altura do candidato. A altura mínima feminina é 1,55 e a masculina é 1,60. Isso é o edital atual. É como eu falei para vocês, não sei em qual momento você vai ver esse vídeo, né? Então, confira o seu edital. A altura mínima para as mulheres, a altura mínima para os homens. Eu não sei se vai ter mais alteração quanto a isso, né? A gente teve uma alteração aí, eu acho que foi em 2015, que abaixou a altura feminina de 1,60 para 1,55. Foi por isso que eu consegui entrar, né? Que eu tenho 1,56. Mas confiram aí no seu edital, tá? Então, a primeira coisa que vai ser aferida aqui vai ser a sua altura, né? E aí, vamos supor, você chegou lá na sua hora, mediu, não deu a altura mínima. Vai ser aferida de novo a sua altura, só que em uma outra régua e por outro avaliador. Se ainda não deu a altura, você vai ser eliminado do concurso, você não vai prosseguir com o TAF, não vai fazer os outros testes, tá? Então, meu conselho aqui para os baixinhos, para as baixinhas, é que vocês se alonguem, tá? Quando vocês estiverem ali na fila, vai alongando, já desde casa, acordou, já alonga bem, sabe? Espreguiça lá. Quando você estiver na fila para ser aferida a sua altura, vai alongando também. Aliás, o alongamento e o aquecimento é de responsabilidade do candidato, tá? Para todas as etapas. Ninguém vai te ajudar a alongar, vai falar, agora é o momento do alongamento, do aquecimento. Não, é por sua conta. Então, tá na fila para fazer os exercícios, seja a aferição de altura, seja a flexão abdominal, tá? Tiro, corrida, tudo, estejam alongando e estejam aquecendo, tá? Tá aqui no item 6 do edital. Então, se alonguem bastante aí, tá? Depois do teste de altura, vai vir a flexão de cotovelos, né? A masculina, a feminina, eu vou mostrar pra vocês direitinho. Depois vai vir o de resistência abdominal, depois o tiro de 50 metros e depois a corrida de 12 minutos. Cada um desses testes vai valer uma pontuação mínima de 20 até 100 pontos. E aí, vocês vão conferir lá no edital de vocês também. Teve uma alteração nesse último edital, dessa tabela de pontuação do TAF, tá? Então, vocês precisam conferir lá no edital de vocês, tá? Aqui, como que funciona? Tem a tabela e aqui de um lado tá aqui, ó, a quantidade de repetição e aqui na frente tem a quantidade de pontuação que você vai ter. Por exemplo, tá aqui a tabela de pontuação masculina dos testes. A flexão e extensão de cotovelos. Se o candidato fizer 18 repetições, ele vai ter uma pontuação de 20 pontos. A pontuação mínima, gente, é 20 pontos. Então, vamos supor que ele tenha feito 16 flexões. O que vai acontecer? Ele não atingiu a pontuação mínima, né, de 20 pontos. Ele vai poder fazer um reteste de flexão novamente, entendeu? Então, vocês entenderam direitinho? A pontuação mínima é 20 pontos. Para ele alcançar essa pontuação mínima de 20 pontos, ele precisa fazer, no mínimo, 18 repetições. Se ele fizer menos de 18 repetições, ele vai passar para um reteste, né? Ele vai poder fazer um reteste uma única vez, tá? E aí, continuando aqui, para ele alcançar 30 pontos, ele precisa fazer, no mínimo, 20 repetições. E assim, tá aqui por diante até o final. Para ele alcançar a pontuação máxima nesse teste de flexão, que é 100 pontos, ele vai precisar fazer 34 repetições, tá? Passando aqui para a tabela feminina, é a mesma coisa, gente, a mesma dinâmica. Para a candidata feminina alcançar o mínimo de 20 pontos, ela vai precisar fazer 20 repetições
da flexão de cotovelos, tá? Então, se ela não conseguir também o mínimo de 20 pontos, ela vai poder fazer um reteste, uma única vez, tá? E aí, segue aqui a tabela também. Para ela alcançar a pontuação máxima, que é 100 pontos, ela precisa fazer 36 repetições dessa flexão e extensão de cotovelos, tá? E aí, gente, vai vir também aqui, tanto para homem quanto para mulher, falando da tabela do abdominal, a tabela da corrida e a tabela do tiro de 50 metros, tá? O que vai poder fazer reteste? Só a flexão e extensão de cotovelos, o abdominal e a corrida, né, o tiro de 50 metros. A corrida de 12 minutos, você não vai poder fazer o reteste. Então, vamos supor aqui, para o masculino, o mínimo de repetições que ele pode fazer para ter a pontuação mínima é 30 repetições de abdominal. Se ele fizer menos que isso, ele pode fazer um reteste. A corrida de 50 metros, né? O tiro de 50 metros. Para ele alcançar a pontuação mínima, ele tem que fazer em 8,25. Se ele fizer menos que isso, ele pode fazer um reteste. Agora, já na corrida de 12 minutos, o mínimo para ele alcançar 20 pontos é 2 km 200. E vamos supor que ele tenha feito 2, ou 2,100, ou 2,150, né? Ou seja, menos de 2,200, ele não vai poder participar de um reteste, tá? Vocês conseguiram entender? Tanto masculino quanto feminino vão poder fazer reteste se não alcançarem a pontuação mínima desses 3 exercícios: flexão, abdominal e a corrida ou tiro de 50 metros, tá? A corrida de 12 minutos, nem masculino nem feminino vai fazer o reteste se não conseguir a pontuação mínima. Então, chegou na corrida de 12 minutos, não conseguiu a pontuação mínima, tô eliminado do concurso, não vou fazer os outros testes, tá? Não vou ser convocado para as outras etapas e já era, tá? Então, vocês entenderam direitinho, né? E como que vai ser ao final disso tudo? Ao final, vocês vão somar as notas desses 4 testes. A nota da flexão, a nota do abdominal, do tiro e da corrida. Essa nota desses 4 exercícios somados tem que dar, no mínimo, 201 pontos para você ser considerado apto. Se a soma desses 4 exercícios derem até 200, vocês vão ser considerados inaptos e estão eliminados do concurso. Vocês entenderam? Então, até 200, inaptos, fora do concurso. 201 até 400, tá apto e vai ser convocado para as próximas etapas, tá bom? Eu acho que deu para vocês entender direitinho, né? Continuando aqui, gente, lá no anexo D do nosso edital, vai estar explicando como é a forma de execução de cada um desses testes, tá? Então, como eu falei para vocês, eu vou lá na academia, eu vou mostrar a execução dos exercícios para vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, pode me perguntar, pode deixar nos comentários, pode mandar no grupo, pode mandar no Instagram, pode perguntar, tá? Gente, lá no anexo D do nosso edital, explica a forma correta da execução de cada um desses testes. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. A primeira coisa é o teste de apoio de frente sobre o solo, que é a flexão e a extensão de cotovelos. Para o público masculino, o candidato ele deve apoiar suas mãos nos solos, separadas com a abertura entre as mãos um pouco maior que a largura dos ombros, braços totalmente estendidos, dedos indicadores paralelos, voltados para frente. Os pés devem estar unidos, mantendo um alinhamento entre o tronco, o quadril e as pernas. Ao sinal do avaliador, o candidato deverá flexionar os braços, o cotovelo, né, até formar um ângulo de 90 graus. Devemos retornar à posição inicial, estendendo completamente os cotovelos. O resultado do teste será a quantidade de repetições corretas realizadas pelo avaliado no tempo de 60 segundos. Ao comando já, ele vai acionar o cronômetro e aí, quando der os 60 segundos, ele vai dar uma voz de comando para vocês pararem, tá? Vamos passar agora a flexão e extensão de cotovelos para o público feminino. A candidata deverá apoiar as mãos no solo
igual o masculino, né? Separadas com a abertura entre as mãos um pouco maior que a largura dos ombros. Os braços devem estar também totalmente estendidos e os dedos indicadores paralelos voltados à frente. Os pés também devem estar unidos, mantendo um alinhamento entre o tronco, o quadril e as pernas. Os joelhos devem estar aproximados à borda do banco sueco. Esse banco, gente, ele tem a altura aproximadamente de 36 centímetros de altura, tá? E é a mesma coisa que o masculino. Ao sinal do avaliador, a candidata deverá flexionar os seus cotovelos até formar um ângulo mínimo de 90 graus, devendo retornar à posição inicial, estendendo completamente os cotovelos. O resultado do teste também será a quantidade de repetições corretas realizadas pela avaliada no tempo de 60 segundos. O teste também vai iniciar com a voz de comando do avaliador, prepara, atenção, já! E encerrando também com a voz de comando dele, pare. Aqui, como no masculino, as execuções incorretas ou movimentos incompletos não serão computadas. E aí o avaliador vai informar a candidata com a expressão não contei, tá? Os cotovelos eles devem estar em extensão total para o início do movimento. A candidata, durante a execução dos movimentos, deverá permanecer com a coluna ereta, joelhos estendidos, pés juntos, sem flexionar o quadril. A movimentação e flexão de quadris ou pernas também fora do padrão estabelecido anteriormente, como forma de auxiliar a execução do movimento, ou invalidará. Os principais erros, tanto no masculino quanto no feminino, é você não atingir o ângulo de 90 graus, não manter o corpo reto durante a execução dos movimentos e ficar também com as pernas afastadas. Passando aqui para o teste de resistência abdominal, o candidato adota a posição inicial em decúbito dorsal, que é deitado de costas ao chão, tá, gente? Com as pernas completamente estendidas no prolongamento do corpo e as mãos tocando o solo acima da cabeça. Aqui, gente, é igual tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? Ao sinal do avaliador, o candidato iniciará o teste flexionando tronco e quadril simultaneamente com a flexão dos joelhos, adotando a posição sentada, mantendo os cotovelos estendidos à frente do corpo e paralelos ao solo, de forma que se verifique o alinhamento dos cotovelos aos joelhos, retornando na sequência à posição inicial, onde as mãos tocam o solo em cima da cabeça, estando os cotovelos flexionados ou não, e os pés ao solo, momento em que será anotada uma execução. Esse procedimento deve ser executado repetidamente quantas vezes possível, no tempo limite de 60 segundos. O candidato terá à sua disposição um colchonete, que será de uso opcional ou não. Eu aconselho vocês usarem, tá? Aqui o teste também vai se iniciar com a voz de comando do avaliador, atenção, já! E encerrando também com a voz de comando, pare. Serão computadas apenas as execuções corretas dos exercícios. As execuções incorretas ou movimentos incompletos não serão computados e o avaliador informará o candidato ou a candidata, né, com a expressão não contei. A extensão de quadril, tronco e joelhos deverá ocorrer simultaneamente. Não será permitida qualquer forma de auxílio durante o movimento, que é abraçar, né, as suas pernas ou se apoiar nos seus joelhos com a parte superior das pernas ou apoiar os cotovelos no solo, tá? Os pés devem tocar o solo no início, no meio e no fim do movimento, ou seja, na posição inicial, no momento da flexão de tronco e após a extensão. Uma dica para vocês, gente, é baterem a mão bem forte ali, ou no colchonete ou no chão, para o avaliador não ter dúvidas de que você está completando o exercício, tá? Tentem encostar também o peito bem próximo ao seu joelho e chegar os seus pés também bem próximo ao seu bumbum. Aqui você pode sentar fora ou em cima do colchonete, né? Isso vai da opção de cada um, mas a minha dica é que você não sente fora do colchonete, tá? Aqui os principais erros é não bater a mão atrás da cabeça, não passar os cotovelos do joelho. Uma outra dica que eu posso dar a vocês é a seguinte: quando a gente está lá na execução do exercício, é normal que a gente comece a ir um pouquinho para frente, sabe? Quase saindo assim do colchonete. Tenta não consertar. Só pensa em fazer o seu exercício, tá bom? Gente, eu só vou conseguir mostrar para vocês como é feita a execução do abdominal e da flexão, tá? Tanto masculino quanto feminino.
A corrida de 12 minutos e o tiro não vai ter como eu mostrar pra vocês como é feito, tá? E até porque eu também não sou uma professora de educação física, uma professora de corrida, né? Então, assim, o meu conselho pra vocês é que vocês vejam com um profissional que possa auxiliar vocês nessa corrida ou nesse tiro. No YouTube, gente, a minha indicação é um canal que chama Corrida Perfeita. Lá é um educador físico. Ele vai falar pra vocês tudo sobre corrida, desde o início até o tênis, sabe? Que é próprio pra corrida, a sua passada, vai falar sobre a sua postura, sobre a respiração, vai falar sobre o seu ritmo. Então eu preferi indicar esse canal pra vocês do que eu mostrar a corrida, né? Porque eu acredito que vendo esses vídeos não vai restar dúvidas. E aí, gente, conhecendo todos esses exercícios, o que vocês vão fazer? A partir de agora, treinar, tá bom? Eu espero que vocês já estejam treinando, né? Não sei em qual momento que você está assistindo esse vídeo, se está no início da mentoria ou está no final, né? Mas treinem, gente. Porque, por exemplo, muitas mulheres, muitas candidatas femininas reclamam que não conseguem fazer a flexão. É muito fácil, só que para isso, para se tornar fácil, precisa de quê? Precisa de treinamento. Hoje eu consigo fazer uma, amanhã eu consigo fazer duas e assim por diante. Você vai fortalecendo os seus braços, né? E você vai conseguir fazer todas essas execuções que são necessárias para você conseguir aí os 100 pontos. E isso serve para o masculino também, serve para o abdominal, serve para o tiro de 50 metros e serve para a corrida. Tudo é treino. Pouco a pouco, dia a dia, você vai aumentando, sabe, o seu número de repetições, vai diminuindo o tempo, né, ali na corrida, no tiro. Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês sobre o TAF é isso. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, né? E é isso aí. Beijo, até o próximo. Fiquem com Deus.